Eu quero trazer um tema importante para vocês que sempre gera muitas dúvidas, inclusive no consultório. Andressa, meu filho realmente precisa de medicação para tratar o TDAH? Caso precise, qual a melhor medicação para o meu filho? De forma bem clara, a gente trata o TDAH sempre que existem prejuízos importantes na vida daquela criança, seja nos relacionamentos por conta da impulsividade, da irritabilidade e do baixo limiar frustração, que é aquela questão de a criança não tolerar ser contrariada, não tolerar quando algo sai do que ela esperava, tendo uma reação desproporcional de irritabilidade, ou quando aquela criança está tendo prejuízo não só nos relacionamentos interpessoais, como também na escola, como também no desempenho escolar, por exemplo. Um ponto importante é que muitas vezes esses prejuízos no rendimento escolar, eles podem vir ao longo do tempo na vida daquela criança. Ou seja, as demandas acadêmicas vão aumentando, as demandas na vida daquela criança vão aumentando e os pais não dão mais aquele suporte, né, por justamente a criança estar crescendo, criando suas próprias responsabilidades e os sintomas do TDAH se tornam mais evidentes. Não quer dizer que a criança não tinha, quer dizer que agora os sintomas estão mais evidentes. Qual que é a melhor medicação para o meu filho? Não existe uma resposta pronta. Por quê? Porque a gente vai precisar analisar cada caso, dependendo da demanda do seu filho. De uma maneira geral, a gente sempre opta por iniciar a menor dose possível, né, para justamente observar se vão surgir efeitos colaterais ou como vai ser a resposta do seu filho, porque pode ser que na dose mínima ele já tenha uma resposta bastante favorável. Então não é necessário a gente entrar com uma dose maior de cara. A gente entra com a dose menor e é no acompanhamento, nas avaliações que a gente vai observar se existem efeitos colaterais, se sim, como a gente vai manejá-los, né? E se está tendo a resposta adequada. Se é preciso, de acordo com essa resposta, aumentar a dose, manter ou até trocar de medicação. Quando a gente fala de medicações, a gente tem hoje dois tipos disponíveis no Brasil. A gente tem a medicação de curta ação e a medicação de longa ação. As medicações de curta ação, elas têm duração no corpo, né, de efeitos de 4 a 6 horas. Já as de longa ação tem efeitos de 8 a 12 horas. Qual que é a vantagem e a desvantagem de cada uma? As de curta ação, que eu posso exemplificar para vocês o metilfenidato, que é a famosa Ritalina, né, o Atenze, o Medato, que são os nomes comerciais, elas são mais baratas em questão financeira, mais em conta, porém, elas têm uma durabilidade menor, né, de 4 a 6 horas. Então, a criança, na teoria, teria que tomar de manhã, à tarde e algumas vezes até início da noite, o que é um ponto negativo, pensando que a criança pode esquecer, né, ela pode não estar em casa, por exemplo. Ponto positivo das medicações de curta ação é o valor, né, porque realmente é mais acessível que as de longa ação. Já quando a gente fala das de longa ação, a gente tem o Concerta, que é um tipo de Ritalina, que tem uma liberação inicial maior na primeira hora, depois ela vai sendo liberada de forma gradativa ao longo do dia. E a gente tem também o Venvance. O Venvance é a lisdexanfetamina, bem como o Concerta, tem durabilidade de 8 a 12 horas pensando em efeito. Ponto negativo, a questão financeira, que é um valor bastante acentuado comparando a Ritalina, né, o metilfenidato. E o ponto positivo é que, na teoria, ele tem liberação mais lenta, eles têm liberação mais lenta ao longo do corpo, ao longo do tempo, o que vai reduzir a chance de efeitos colaterais. Já quando a gente fala das medicações de longa ação, a gente tem o Concerta, que é um tipo de metilfenidato, em que há uma liberação de metilfenidato maior na primeira hora e de forma gradativa vai sendo liberada ao longo do tempo. Temos também a lisdexanfetamina, que é o Venvance, e também a Ritalina LA, que significa Ritalina de longa ação. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática.
Não, então não tem medicação que seja unânime, que sirva para todas as crianças. Até porque vai depender do resultado do corpo dela, né? A medicação. Vai depender da rotina daquela criança, se ela vai ter disponibilidade ou não de tomar a medicação mais de uma vez ao dia. Vai depender da carga horária daquela criança e dos efeitos colaterais que ela possa ter ou não. Então não tem receita de bolo, não tem medicação pronta para todo mundo, para todas as crianças, adolescentes e adultos. Por isso que é tão importante o acompanhamento adequado para que a gente possa introduzir a medicação, se necessário, e fazer os ajustes ao longo do tempo.